Livro 7. Primeiro, o que é o vício? Aquilo que você viu tantas vezes. A todo acontecimento tem vívida a ideia de que é o que muitas vezes já viu. Em suma, de alto a baixo, você encontrará os mesmos fatos que preenchem as histórias, quer as antigas, quer as recentes, de que andam cheias hoje as cidades e as casas. Nada de novo. Tudo é corriqueiro, tudo é efêmero. Segundo, os princípios e postulados vivem, como, aliás, poderiam morrer sem se extinguirem as ideias que a eles correspondem. Depende de ti reavivar incessantemente as suas chamas. Eu posso, de um dado objeto, formar a ideia exata. Se posso, por que me perturbar? O que há fora da minha mente absolutamente não existe para o meu intelecto. Pense nisso e cria ânimo. Reviver depende da sua vontade. Vê as coisas novamente como as via. Nisso consiste a renovação da vida. Terceiro, aplausos, encenação de dramas, rebanhos, manadas, lutas de gladiadores, ossos atirados a cães, migalhas de pão atiradas em viveiros de peixes, colônias de formigas carregando os seus fardos, correria de camundongos assustados, bonecos movidos por cordéis. Cumpre, pois, suportar tudo isso com benevolência, sem refugar, advertindo, todavia, que cada qual vale tanto quanto vale o alvo de seus esforços. Quarto, é essencial acompanhar o que se diz palavra por palavra e de cada impulso o resultado. Neste caso, atentar ao objetivo visado, naquele focar-se no significado. Quinto, basta a minha inteligência para isto ou não? Se basta, sirvo-me dela no trabalho como um instrumento dado pela natureza universal. Se não, ou passo a tarefa a quem possa melhor executá-la, a menos que não tenha esta alternativa, ou executo-a como me for possível, valendo-me da minha própria razão e de um ajudante que me auxilie a levar a cabo o que é oportuno e útil à sociedade. Tudo quanto eu fizer, quer por mim mesmo, quer com ajuda alheia, deve tender a um único objetivo. O que é útil é conveniente à minha comunidade. Sexto, quantos homens celebrados em hinos já caíram no esquecimento? Quantos que os celebravam partiram há muito? Sétimo, não se envergonhe de receber ajuda. Você deve cumprir a missão determinada, como o soldado no assalto à muralha. Como procederia se por conta de um ferimento na perna não pudesse escalar a murada, exceto com a ajuda de outro soldado? Oitavo, que o futuro não lhe perturbe. Você chegará lá, se for preciso, levando a mesma razão de que hoje se vale nas questões presentes. Nono, todas as coisas estão entrelaçadas. Os seus laços são sagrados e, de fato, não há uma estranha à outra. Estão coordenadas e juntas, compõem a ordem do próprio universo. O universo é único, composto de todas as coisas. Única é a divindade, disseminada por todas as coisas. Única é a substância. Única é a lei. Comum é a razão de todos os seres inteligentes. Única é a verdade, uma vez que única é a perfeição dos animais da mesma espécie e dos seres que compartilham a mesma razão. Décimo, tudo que é material desvanece rapidamente na substância universal. Toda causa logo se precipita de volta
a razão do universo, e a memória de cada ser é logo sugada pelo tempo. 11º. No ser racional, o mesmo ato está de acordo com a natureza e a razão. 12º. Seja reto, ou seja, retificado. 13º. Assim como os membros fazem parte de um mesmo corpo uno, nos seres em separado, as faculdades racionais são da mesma forma constituídas para uma atuação conjunta e única. A compreensão disso será mais óbvia se disser para si mesmo: sou um membro do corpo formado pelos seres racionais. Mas se trocadas as letras, disser que é uma parte, então você ainda não ama de todo o coração a humanidade. Ainda não é capaz de obter toda a alegria de fazer o bem à sociedade. Você ainda o pratica como uma simples obrigação, não como um benefício para si mesmo. 14º. Às pessoas expostas aos acidentes externos, que ocorra o que tiver de ocorrer, que elas se queixem, se quiserem, de tais acidentes. De minha parte, basta que eu não julgue um mal o ocorrido. Já não sofri dano. Não preciso fazer nenhum outro julgamento dele. 15º. Independente do que os outros fazem ou dizem, eu tenho de ser bom. É como se o ouro, a esmeralda ou a púrpura vivessem repetindo: façam o que fizerem, digam o que disserem, eu tenho de ser esmeralda e manter a minha cor. 16º. Minha alma reinante não molesta a si mesma. Quero dizer, não cria para si temores nem perturbações. Se alguém mais pode causar-lhe temores e aflições, que o faça. Ela em si mesma, por suas opiniões, não se lança em tais vicissitudes. Cuide o corpo por si de não sofrer nada se puder. Se sofrer, que o diga. A alma, quando tentam assustá-la, perturbá-la, basta que ela forme o juízo correto a esse respeito e nada há de sofrer, pois ela não está obrigada a abrigar perturbações. Já a parte soberana da alma, no que dela depende, não tem necessidades, salvo se criá-las para si mesma. Por isso mesmo está livre de perturbações e embaraços, a menos que a si própria perturbe ou embarace. 17º. Eudaimonia, felicidade, é um bom daimon e uma mente tranquila. O que fazes aqui, ó imaginação? Vá embora, pelos deuses eu lhe peço. Não preciso de ti. Você veio, de certo, por conta de um velho hábito. Não me aborreço contigo. Apenas vá embora. 18º. As mudanças o assustam? Mas pode alguma coisa ocorrer sem que haja mudança? O que há de mais caro e familiar à natureza universal? Você mesmo, acaso pode tomar banho sem que a lenha seja transmutada? Pode comer sem que sejam transformados os alimentos? Pode-se realizar alguma outra ação útil sem transmutação? Acaso não percebe que as mudanças em ti mesmo são fatos semelhantes e igualmente necessários à natureza universal? 19º. Todos os corpos fluem na substância universal como numa torrente, unificados com o todo e com ele colaborando, como nossos membros uns com os outros. Quantos Críspos, quantos Sócrates, quantos Epíctetos, já não tragou o tempo. Ora, o mesmo pensamento é válido a respeito de todos os homens e todas as coisas. 20º. Tenho só uma preocupação: o temor de fazer o que a constituição do homem não consente, ou da maneira
que ela não consente, ou o que ela não consente neste momento. 21º. Você se encontra perto de esquecer tudo e, igualmente, de ser esquecido de todos. 22º. É próprio do homem amar até mesmo os que o magoam. Isso lhe será possível se lhe ocorrer a lembrança de que eles são seus parentes, que erram por ignorância e sem querer, que dentro em pouco você e eles estarão igualmente mortos, e, sobretudo, que eles não lhe causaram dano algum, pois não tornaram a sua alma reinante inferior ao que era anteriormente. 23º. Da substância universal, como se fosse uma cera, a natureza universal plasma agora um cavalo. Depois o derrete e usa a sua matéria para um arvoredo. Em seguida, para um ser humano. Depois, para outra coisa. Cada uma dessas formas subsistiu por um átimo de tempo. Para o vaso, nada há de terrível em ser desfeito, como nada havia em ser primeiramente moldado. 24º. Um rosto raivoso é totalmente contrário à natureza. Quando a raiva se torna frequente, a beleza do rosto lentamente desvanece e por fim se apaga de tal maneira que lhe é absolutamente impossível reacender-se. Este ponto é o que você deve tentar compreender, que a raiva é contrária à razão, pois se perdermos até mesmo a consciência de nossos erros, qual o motivo para continuar vivendo? 25º. A natureza que rege o universo mudará num instante tudo quanto você vê à sua volta. De sua substância criará outros seres e depois da substância destes ainda outros, para que o mundo seja sempre novo. 26º. Quando alguém falta para contigo, pensa imediatamente que ideia do bem ou do mal o levou a cometer a falta. Quando o tiver verificado, passará a ter pena dele e não sentirá nem surpresa nem raiva. De fato, ou você mesmo continuará pensando sobre o bem de maneira semelhante à dele e, portanto, deverá perdoá-lo, ou vocês já não serão capazes de formar ideias iguais sobre o bem e o mal. Assim sendo, será mais fácil ter complacência para com o seu engano. 27º. Não imagine aquilo que lhe falta como algo superior ao que você já possui. Daquilo que já possui, pensa no que é melhor e quanto lhe custaria obtê-lo caso lhe faltasse. No entanto, ao mesmo tempo em que reflete sobre isso, evita valorizá-la ao tempo de ficar perturbado se algum dia tal coisa de fato lhe for retirada. 28º. Recolha-se em si mesmo. A alma reinante por sua natureza, a si mesmo se basta quando pratica a justiça, e por isso mesmo desfruta de perene tranquilidade. 29º. Apaga a imaginação. Para com esta encenação de fantoches. Circunscreva o momento presente. Toma conhecimento do que acontece a ti ou aos demais. Separa e divide o objeto considerado em causa e matéria. Reflita sobre a hora derradeira. Já o pecado de fulano, deixe-o lá onde ele foi cometido. 30º. Direciona a sua atenção ao que é dito pelos demais. Mergulha a mente nos efeitos e nas suas causas. 31º. Adorne-se com a simplicidade, com o decoro e com a indiferença ao que está situado entre a virtude e o vício. Ama o gênero humano,
toma um Deus como seu guia. O poeta já disse que tudo segue a lei imutável, e realmente lembrar-se disso já é o suficiente. 32º. Sobre a morte. Ela é dispersão, caso a vida seja um mero aglomerado fortuito de átomos. Caso não seja, ou se trata de aniquilação ou de um deslocamento para outra vida. 33º. Sobre a dor. O que é insuportável mata, o que persiste é suportável. A mente, retraindo-se em si mesma, conserva a sua serenidade, e o seu princípio governante passa incólume. Ora, as partes afetadas pela dor que se manifestem sobre ela, se lhes for possível. 34º. Sobre a glória. Observa os pensamentos alheios, quais são, do que fogem, o que perseguem. E mais, perceba que, assim como os montes de areia, à medida que uns se depositam sobre os outros, vão escondendo os primeiros. Igualmente na vida, os eventos procedentes são logo encobertos pelas que vêm após. 35º. Um trecho de Platão. Aquele cujo pensamento elevado alcança todo o tempo e toda a substância pode ter em alta conta a vida humana? Claro que não, ele respondeu. Um homem assim não considerará a morte um mal. Certamente que não. 36º. De Antístenes. É próprio dos reis fazerem o bem e serem criticados. 37º. É uma vergonha que o rosto se preste docilmente a moldar-se e compor-se ao comando da mente, e esta a si mesma não se molde e componha. 38º. De Eurípides. Não adianta nos irritar com as coisas, elas ignoram nossa ira. 39º. De um poeta desconhecido. Dê alegrias aos deuses imortais e a nós. 40º. De Eurípides. A vida precisa ser ceifada tal qual as espigas maduras de milho. Um homem nasce, outro homem se vai. 41º. De um poeta desconhecido. Se os deuses se descuidaram de mim e dos meus filhos, isso também tem sua razão. 42º. De Aristófanes. Comigo estão o bem e a justiça. 43º. Não tomar parte nos lamentos alheios. Evitar as emoções violentas. 44º. De Platão. Eu daria a este homem uma resposta adequada, que é esta aqui. Está enganado, meu caro. Se julga que o homem dotado de algum valor deve pesar as possibilidades de vida ou de morte, em vez de considerar apenas este aspecto de seus atos. Se o que faz é justo ou injusto, e se o faz como um homem bom ou mau. 45º. Ainda de Platão. A verdade, atenienses, é esta. Quando ocupamos um posto, seja por considerá-lo o melhor, seja porque tal foi a ordem do comandante, em tal posto, na minha opinião, devemos permanecer diante de todos os perigos, se considerarmos o risco de morte ou qualquer outro, salvo o da desonra. 46º. De Górgias. Mas, meu caro, vê lá se a nobreza e o bem não diferem de salvar do perigo outras pessoas e a si próprio. Essa preocupação de quantos anos viver, um homem de fato viril deve pô-la de lado, em vez de apegar-se à vida. Deve confiar esse cuidado à divindade. Crer nas mulheres quando dizem que ninguém escapa à sua sina,
e examinar qual a maneira mais digna de viver esse tempo que lhe resta viver. 47º. Observa o curso dos astros como se viajasse junto deles em seu giro, e reflete constantemente nas transmutações dos elementos uns dos outros. São tais pensamentos que lavam a impureza da vida terrena. 48º. Mais uma bela reflexão de Platão. Por certo, quem discorre sobre a humanidade deve examinar também o que há sobre a terra, como se a contemplasse do alto de uma montanha. Rebanhos, exércitos, lavouras, casamentos, divórcios, nascimentos, mortes, falatório dos tribunais, regiões desertas, diversidade de povos bárbaros, festas, lutos, feiras, enfim, toda a harmonia que nasce dos contrários. 49º. Revendo o passado e as múltiplas transformações do que existe no presente, podemos antecipar a contemplação do futuro, pois este será absolutamente semelhante, incapaz de sair do ritmo dos fatos atuais. Daí, tanto faz estudar a vida humana por 40 anos como por 10 milênios. De fato, o que verá de novo? 50º. De Eurípides. E o que da terra nasceu, a terra volta. O que brotou de um germe do éter, retorna à abóbada celeste. Em outras palavras, o desvanecimento das combinações atômicas e, igualmente, a dispersão dos elementos insensíveis. 51º. Também de Eurípides. Vão desviando o curso do tempo com alimentos, bebidas e sortilégios, buscando evitar a morte. Mas o vento que os deuses desencadeiam, temos que suportá-lo, sofrendo sem nos queixar. 52º. Quem é mais habilidoso na luta, nem sempre é mais devotado ao bem comum, nem mais modesto, nem mais calmo diante das vicissitudes, nem mais indulgente para com os erros do próximo. 53º. Quando se pode realizar uma obra segundo a razão comum dos deuses e dos homens, nada há para temer, pois quando podemos ser úteis, graças a uma atividade bem conduzida, desenvolvida de acordo com a nossa constituição, então não devemos temer nenhum mal. 54º. Você deve aceitar piedosamente o que lhe acontece em todos os momentos, em toda parte, e tratar com justiça os seus concidadãos, devotando o maior cuidado à vigília de seus próprios pensamentos, para que nenhuma má ideia se instale em sua mente. 55º. Não distraia a sua atenção para observar as almas alheias, mas atenta diretamente para este ponto, para onde lhe encaminham não só a natureza universal, por meio do que lhe acontece, como também a sua própria natureza, por meio das tarefas que lhe impõe. Da constituição de cada um decorre a sua vocação. Ora, os demais seres foram constituídos em vista dos racionais, e em todos os outros casos, os seres inferiores o foram em vista dos superiores, e os racionais uns para os outros. Na constituição do homem predomina a sociabilidade. Em segundo lugar, vem a não sujeição às paixões da carne, pois é próprio do movimento da razão e da inteligência circunscrever-se e não se deixar dominar, quer pelo movimento dos sentidos, quer pelo dos instintos. De fato, ambos são de natureza animal, e o ser racional quer ter a primazia sobre si, domesticando-os e não sendo domesticado. Com razão, pois é de sua natureza servir-se deles. Em terceiro lugar,
Na constituição racional vem o dom de não precipitar os julgamentos e não se deixar enganar. Que a sua alma reinante siga por um caminho reto, firmada em tais princípios. Assim ela terá o que lhe pertence. 56º. Quem já completou muitos dias neste mundo, como já poderia muito bem estar morto, deve considerar os dias que lhe restam como um bônus inesperado, vivendo-os em conformidade com a natureza. 57º. Aceita os infortúnios que cruzam seu caminho, pois que eles também fazem parte do fio do seu destino. O que poderia ser mais necessário e adequado? 58º. A cada evento, tenha em mente aqueles a quem sucedeu o mesmo e, sofrendo, aflitos e surpresos, resmungavam da vida. Onde estão eles agora? Em parte alguma. E então, você acaso deseja imitá-los? Essa agitação estranha à nossa natureza, por que não a abandona aos que a provocam e nela se deleitam? Por que não se dedica a tirar o melhor proveito dos infortúnios que lhe cruzam a vida? Ora, para o seu próprio bem, para que se fortaleça, você pode aproveitar cada evento da vida, desde que se proponha firmemente a agir sempre visando o bem, jamais se distanciando da verdade. 59º. Olha para o seu interior. Aí se encontra a fonte do bem, e ela jamais deixará de jorrar suas águas, desde que você não desista de cavar fundo. 60º. É necessário que o corpo também esteja firme e não bamboleie para um ou outro lado, quer quando em movimento, quer quando em repouso. O mesmo que a mente faz com o rosto, mantendo-o constantemente composto e com um ar de sensatez, deve-se exigir do corpo todo. Deve-se manter tudo isso sob constante vigilância, com naturalidade. 61º. A arte de viver é mais semelhante à luta do que à dança, pois devemos nos manter eretos e em guarda contra os golpes súbitos e imprevistos. 62º. Reflete constantemente acerca das pessoas de quem você almeja a aprovação e que tipo de alma as governa. Dessa forma, não lhe magoará a sua leviandade, e conhecendo a fonte das suas ações e opiniões, você logo se tornará indiferente aos seus elogios. 63º. É sem querer, diz o filósofo Platão, que toda alma se priva da verdade. Igualmente, portanto, da justiça, da temperança, da benevolência e de toda virtude. É essencial que você se lembre disso continuamente. Assim será mais brando para com todos. 64º. A cada sofrimento, lembra que ele não traz vergonha nem causa dano à inteligência que lhe governa, porque não a corrompe enquanto algo racional, nem enquanto algo social. Além disso, para a maioria das dores e infortúnios, ainda lhe servirá de socorro a palavra de Epícteto: a dor não é insuportável nem eterna, se pudesse lembrar dos seus limites e não a alimentar com a imaginação. Lembra também que muitas coisas podem incomodar e aborrecer, mas não são sofrimentos. Por exemplo, o sono quando precisamos estar acordados, o calor extremo ou a falta de apetite. Assim, sempre que uma destas coisas lhe tirar do sério, diz para si mesmo: eu perdi a minha tranquilidade para esta dorzinha. 65º. Toma cuidado para não sentir pelos criminosos inumanos o mesmo que eles sentem pela humanidade. 66º.
Como saber se Talauges não tinha um caráter superior ao de Sócrates? Não basta que Sócrates tenha morrido de maneira mais gloriosa, discutido com os sofistas com mais sutileza, suportado melhor a vigília noturna sob a geada, demonstrado maior nobreza ao desobedecer à ordem de prender Leão de Salamina, nem que caminhasse pelas ruas como um pavão, pois caberia investigar se todos estes aspectos são de fato exatos. Para tal julgamento, o que cumpre saber é que disposições de espírito tinha Sócrates, se podia contentar-se com ser justo para com os homens e piedoso para com os deuses, sem se afligir com os vícios, nem ser complacente com a ignorância humana, nem receber com estranheza qualquer parcela de seu quinhão no destino, nem sofrê-la como intolerável, nem associar sua alma com as paixões da carne. 67º. A natureza não lhe fundiu em sua composição a ponto de não permitir que a sua mente se distinga do corpo, conheça seus limites e exerça soberania sobre si mesma. Ao homem é perfeitamente possível ser como um Deus, sem, no entanto, ser reconhecido por ninguém. Lembre-se sempre disso, e igualmente que a vida feliz depende de muito pouco. Não é por ansiar em ser competente na dialética e na física que você deve se descuidar de ser livre, modesto, sociável e submisso a Zeus. 68º. Está em seu poder passar a sua vida a salvo de coações e violências, na mais completa tranquilidade mental, ainda que todos afirmem o que quiserem da sua pessoa, ou que as feras dilacerem os pobres membros desse corpo material que carrega consigo. De fato, o que impede que, em meio a tudo isso, a sua mente se conserve calma, mantendo o discernimento correto do que a circunda e pronto a tirar proveito do que se passa à sua volta? Assim sendo, que a sua faculdade de julgar diga ao objeto sendo observado: você, em sua essência, é isso, embora a opinião o apresente como algo diverso, e que a sua faculdade de execução diga ao objeto que estiver em suas mãos: eu estava à sua procura, pois tudo o que me chega é material para a prática da virtude racional e política, e, numa palavra, para o exercício da arte, seja dos homens ou dos deuses. Pois assim, qualquer coisa que surja em suas mãos será útil aos deuses ou aos homens, não tendo nada de surpreendente nem de difícil emprego, mas sim familiar e fácil de ser manejado. 69º. É próprio da perfeição moral viver cada dia como se fosse o último, sem comoções, nem preguiça, nem fingimento. 70º. Os deuses que são imortais não se afligem por terem de suportar por tantos séculos, inevitável e constantemente, a tantos seres inferiores. Além disso, zelam por eles de todas as maneiras. Ora, e você que logo partirá daqui e que está no mesmo nível dos homens e, em geral, não tem para com eles a menor paciência. 71º. É hilário que o homem não queira evitar os próprios vícios, o que lhe seria possível, mas tente de todas as formas fugir dos vícios alheios, o que é impossível. 72º. A faculdade racional e social, com boas razões, considera inferior tudo aquilo que não é inteligente nem benéfico à sociedade. 73º. Se você fez um bem, beneficiando alguém, ambos foram afortunados. Ora, e por que você ainda busca, como um tolo, um terceiro benefício, exibir o bem que realizou aos demais, como se este fosse um troféu
ou obter alguma compensação por ele. 74. Ninguém se cansa de receber ajuda. Toda ação de acordo com a natureza é útil, tanto a quem pratica quanto a quem foi por ela beneficiado. Assim, não se canse de ajudar a si mesmo, ajudando a quem necessita. 75. Foi a natureza universal que decidiu formar o mundo. Logo, tudo o que ocorre no universo está em conformidade com a sua intenção. Não fosse assim, seriam eventos absurdos, pois operariam em oposição à razão que governa todas as coisas. Em muitas circunstâncias da vida, tal reflexão poderá lhe servir de consolo, sendo uma fonte de tranquilidade.